Vendo bem. Uhum, tudo certinho. Que bom A que você internet tá conseguiu. boa aqui, tava com medo de não conseguir. Tô em Monte Verde, em Minas Gerais. Porra, tá longe, hein? Tá ruim não, viu? Falar pra você. Um final de semana prolongado aí. É, né? Conta de bom aí. O que você tá fazendo aí? Cara, a gente chegou praticamente hoje, assim, chegou de madrugada e deu uma volta no centrinho. Aparentemente tem aqui passeios ecoturísticos, descansar, fazer nada. Foi passeio mesmo. Passeio. Ah, legal. Mas, E aí, conseguiu fazer o exercício lá? sim, eu tô passando aqui pro caderno que eu coloquei, pra ficar mais claro. Isso não tinha feito ainda. Eu tô acessando o doc lá, e daí tô usando um caderninho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal todos. Fiz um caderno só para anotar isso, ó. A ideia Legal. é ter tudo anotado num lugar só. Eu vou Eu retomar. gostei desse. Você chegou a ler o capítulo novo, não? Não li. Gostei. Eu tô Gostei meio desse que capítulo. acompanhando com a aula, cara. Para mim, eu acho que vai ser melhor por enquanto. Aí eu consegui emendar, assim. Gosto de ler antes para saber o que esperar. É. Dá uma chamada lá pro pessoal no grupo lá. Acho que eu esqueci de colocar hoje lá. Vou colocar. A conexão tá falhando um pouquinho às vezes aqui. Para mim ou para você? Não, aqui eu consigo ver, por exemplo, como é que tá a conexão com relação ao sistema todo. E a tua tá um pouquinho baixo. Eu tô te ouvindo bem, mas tá dizendo aqui que a conexão tá bem restrita ali. Mas acho que É, aqui é meio baixo. Eu acho que eu vou deixar sem a câmera, cara, para não mas faz correr assim. risco. Faz assim, mantém. Se caso der pau, você tira. Porque por enquanto só apareceu, mas não deu nenhum tilt ainda aqui. Se a galera daí tá acompanhando. A Ana não tá aqui, a Fabi saiu. Tô só eu aqui por enquanto. Se o pessoal da sua equipe tá acompanhando. Eles estão assistindo de vez em quando. Você já ouviu falar de um sisteminha que chama Abitica? Não
Um sistema de quê? É um sistema de tarefas, mas é um joguinho, cara. Não. Ele tem um tipo um RPG, e aí você coloca lá os hábitos que você quer criar, e aí você tem um guerreirinho ali, aí conforme você vai cumprindo suas tarefas, você vai matando os monstros, ganha os pets, os velhinhos, nós estamos começando lá na equipe para as tarefas. Porque ele é um tipo Trelozinho, assim, um gerenciador de tarefas. Tem os hábitos que você quer criar, tem as suas tarefas diárias e alguns afazeres. É engraçado. Interessante. Nunca tinha ouvido falar. Coloca o nome dele aqui no chat. Eu vou dar uma procurada depois. Dar uma checada. Gostei da ideia. É mais pensando, virar uma brincadeira entre a equipe, você começa como criar os hábitos que você quer. Boa. Essa coisa da gamificação é interessante, né? Cara, você não tem noção das coisas. Não, Ó, você vai agora, criança. Antes de dormir, você vai lá e faz todas as tarefas. agora falhou aqui o que você falou. Acho que agora vai ter que desligar a tua câmera, viu? Falhou feio aqui. Desliguei por enquanto. Eu dei uma andada aqui, tem um pontinho ali da sala que não pega Tá. legal. Entendi. Então foi isso. Não, então, tranquilo. Vou deixar sem para não correr nenhum risco. Tá. Ó, vamos começando. Aí Vamos. quem for entrando, a gente já vai pegando no caminho. Legal. Começa? Pode começar dessa vez. A gente vai começar lendo lá ou o que você... Se quiser, já está gravando? Então, tô gravando. Se quiser comentar o que você fez do exercício de proposto lá, né, da frase, do objetivo, conseguiu avançar nisso? Primeiramente você estava pensando, mas não tinha colocado tanta O que eu clareza. Eu tenho uma estratégia nessa parte de planejamento, né, de como planejar ali. Eu tenho uma estratégia que começa aqui com o que eu estou fazendo agora e se estende para o meu plano que eu vou ter lá fora, né, lá no Canadá. Fala, Rick. E aí, tudo bem? Tá bom? Massa. Eba. Aê. Pô, só saí de uma sala do Zoom para outra. Muito bom. A reunião do conselho agora é no Zoom também, né? Pulei de uma sala para outra. Boa. Legal. Eu quis entrar já, vou pegar um café ali, já vejo. Tá bom. Então, assim, eu não cheguei a fazer aquele documento que ele fala de declaração. Eu vou deixar isso para primeiro revisar se essa primeira etapa que eu fiz tá ok. Daí depois eu faço. Bom, a quantia que eu coloquei, eu fiz um plano pensando nessa minha mudança já, né? Quer que eu fale tudo então? Pode falar. Tá. Então, pensando na mudança que eu preciso daqui para lá e o quanto o nosso dinheiro acaba encolhendo, né, daqui para lá, para o Canadá, eu coloquei um valor de R$50.000, que vai ser mais ou menos uns $15.000, mais ou menos. Então, se eu conseguir chegar a esse patamar, para mim vai ser interessante, tá? 50 mil. Hoje, não sei se eu coloquei um valor muito alto, aí você poderia até me dar algumas dicas aí. Mas hoje, eu tenho como ganhos aqui na escola, com o meu trabalho, 10 mil, que eu tenho hoje. Certo. E queria, né, quase não, ganhar 5 vezes mais. Eu não sei se é um valor muito alto. A minha meta anterior, inclusive para esse ano, era 20 mil. Mas eu não sei, eu fiquei assim, falei, poxa, mas 20 é uma coisa que não está tão distante. Aí falei, vou colocar um valor maior, tá? Enfim. O que eu tenho visto, assim, né, muito do Bob Proctor, que ele fala assim, a gente segue uma lógica, né? Você subir 10% do seu faturamento, hoje em dia, difícil, mas é lógico. 5%, super lógico. 100%, não é lógico. 50%, 500% não é lógico.
Mas, na verdade, esse é o nosso racional atual. Você está com esse sistema de crença de que subir 10% é lógico. Então, faz sentido. Então, a dobrar, quintuplicar o meu ganho mensal é ilógico, mas, na verdade, é a limitação que você impôs, né? Então, se não é muito, se é o seu objetivo, é o que é. Você vai ter que dar um jeito de atingir ele. E aí, se você se convencer que é isso que você vai dar um jeito, entendeu? Esse é o foco. Não tem muito isso, se é muito, se é pouco, né? Nesse capítulo você vai ver que um cara criou do nada 600 milhões de dólares aqui no capítulo que a gente vai ler. Sim. Então, ele não tinha 600 milhões de dólares. Ele pegou uma ideia, essa ideia foi posta em prática e o resultado da ideia, depois de muita ação, foi gerar uma riqueza de 600 milhões de dólares. Em valor da companhia de aço lá, da Steel Corporation. Então, cara, é o que você pensa. Não é o que eu vou dizer se eu acho muito. Se para você é o que vai valer a pena, corre atrás do que vale a pena. Então, não se limite a isso. Coloque o valor e eu aconselho até diferente. Começa a pensar como os americanos. Pensa no montante anual, não pensa no montante mensal, não. Pensa no maior ainda. No anual, né? Eu tenho um livro, um seminário que eles fazem que chama Make a Million Small. A gente acha que 1 milhão é muito, mas é porque a gente nunca lidou com isso. Na hora que você lidar com isso, talvez não seja tanto. Entendeu? Entendi. Rick, você que viu os áudios aí atrasados, gostou, pensou alguma coisa, colocou alguma coisa em prática? Gostei. Eu assisti o primeiro inteiro, fiz a reflexão do primeiro exercício, né, com a Carol, de fazer um Sadhya, e a gente estava viajando, e daí foi cavando, né, o que cada um ouvia em casa, como era a relação, a família, os pais, e foi bem rico, assim, a gente ficou um bom tempo em cima do assunto. Daí o segundo era escrever mesmo a missão, né, o seu propósito. Eu não escrevi formalmente, eu tenho um propósito meu. Agora eu estou fazendo depois live consulting com o Gui, com o Will e com o Gus, que vai mexer em mais coisa e combina no manifesto, é isso, né, Ju? Então, e daí o segundo encontro eu assisti 20 minutos. Eu pensei, hoje eu não entrava e assistia o segundo, eu preferia entrar, mesmo que depois estou programando aí, eu vou para Londrina, né, mais uma viagem de carro, eu vou terminar de assistir o segundo encontro numa viagem, vai ser o jeito, mas eu quis participar presencialmente mesmo, sem ter terminado o capítulo Desejo. O desejo a gente fez um outro exercício lá, né, de criar fazer uma análise do que você quer fazer para gerar riqueza, qual é a riqueza que você quer gerar, uma frase que você repita diariamente, tá? Eu acho que foi nesse sentido que o Juliano foi. Não, é 15 mil dólares, é 15 mil dólares. Tá. Minha recomendação para ele agora foi, então não é 15 mil dólares, é pensamento lá dos americanos, é 150 mil mais 30 mil, 180 mil dólares. 200 para arredondar, né? 200 mil dólares para ficar mais fácil, até um 13º aí. Não é emprego, mas se sobrar, melhor. Mas essa é a ideia. Legal, tá. E aí, esse capítulo da fé, ele vai reforçar o porquê daquela frase. Tá. O porquê daquele exercício. Eu acho legal a gente fazer. Bárbara, você acompanhou algumas gravações? Como é que tá indo? Então nós estamos distância, não tá no mute. Tá muito baixinho. Bom, vou deixar o Vilmar falar um pouquinho. Agora saiu. Boa Fala, Vilmar. tarde. Deixa o Vilmar falar enquanto a Bárbara corrige o áudio dela. Então, me ouvi? Vilmar? Sim. E essa frase só é para repetir todos os dias de manhã? Pode ser de manhã, de manhã e antes de dormir. Primeira coisa ao acordar, a última coisa ao dormir. Aí, se quiser, mais vezes ao dia. O resto picou tudo. A minha voz está picotando para vocês? Não, para mim não. Não está. Não, para mim não está. Olha o cara claudiando o negócio aí. Tá bom.
Bom, acho que vamos começar a leitura então. A Bárbara, não sei se saiu só o áudio, só o vídeo dela. Agora? Agora sim. Falar agora nesse momento. Então tá bom. Então vamos acompanhar a leitura e depois a gente conversa mais. Livro, muito interessante, e estou vendo todos os vídeos. Só que como é um horário, eu não consigo entrar todas as quartas-feiras às 14 horas. Mas eu estou achando muito interessante, estou gostando bastante. Legal. Bom, bem rico a quantidade de pessoas aí desse áudio, hein, Ju? Toca aí, começa e depois de uma hora eu pego de novo. Você chegou a criar um documento ou... Criei o documento, postei lá no grupo, vou postar aqui. Chega lá. Não, pega lá. Eu não vi lá. Tem tanto grupo. Deixa eu pegar aqui então, peraí. Muitos dos grupos. Tá aí, tá no chat lá do Workplace. Opa, então peraí. Devagar o negócio aqui. Bom, Ju, enquanto a galera pegando aí, vou iniciar aqui pra gente não estender muito e depois você pega. Ainda não abriu aqui. Pode ser? Uhum. Vamos lá. Se começar a picotar, você me avisa e assume aí. Beleza. Capítulo 2, Fé. Visualização do desejo e certeza da realização, o segundo passo em direção à riqueza. A fé é o alquimista da mente. Quando a fé se junta à vibração do pensamento, o subconsciente logo se aposta da combinação, transformando-a em seu equivalente espiritual, que é então transmitido para a inteligência infinita, como no caso da prece. Entre as emoções positivas, as mais poderosas são a fé, o amor e o sexo. Quando as três se combinam, produzem um efeito de colorir a vibração do pensamento de maneira que chegue de imediato ao subconsciente, onde é transformada em seu equivalente espiritual, sendo essa a única forma de se obter uma resposta da inteligência infinita. O amor e a fé são psíquicos, relacionados ao lado espiritual do homem. O sexo é puramente biológico e relacionado somente ao físico. A mistura ou a combinação dessas três emoções abre uma linha direta de comunicação entre a mente finita, o pensamento do homem e a mente infinita. Como desenvolver a fé? A fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou repetição de instruções ao subconsciente, empregando-se ao princípio da autossugestão. Essa frase oferece uma boa explicação para a importância do princípio da autossugestão na transmutação do desejo em seu equivalente material ou monetário. À guisa de ilustração, considere o propósito pelo qual supostamente você está lendo este livro. O objetivo imediato é, de certo, adquirir a habilidade de transformar o intangível impulso mental do desejo em sua contrapartida material, ou seja, dinheiro. Seguindo as instruções apresentadas nos capítulos sobre autossugestão e subconsciente, você pode convencer o seu subconsciente de sua certeza de que receberá aquilo que está pedindo. O subconsciente, então, agirá com base nessa crença. É extremamente difícil escrever um método para desenvolver a fé quando ela ainda não existe. É quase tão difícil quanto descrever a cor vermelha para um cego que nunca viu as cores e não dispõe de qualquer elemento para estabelecer a comparação. A fé é um estado de espírito que pode ser desenvolvido à vontade depois que você domina os 13 princípios, pois se desenvolve voluntariamente pela aplicação e pelo uso desses princípios. O único método conhecido de desenvolvimento voluntário da fé é a repetição afirmativa de ordens ao subconsciente. Talvez o significado fique mais claro a explicação de um famoso criminalista sobre o qual os homens se tornam. Quando pela primeira vez o indivíduo entra em contato com o crime, ele o abomina. Se mantém o contato por algum tempo.
Pode falar. Eu vou continuar aqui, tá? Começou porque eu Tá bom. Bom. Quando pela primeira vez o indivíduo entra em contato com o crime, ele o abomina. Se mantém o contato por algum tempo, acostuma-se e o suporta. Se continua em contato por mais tempo, acaba por aceitá-lo, sendo dominado por ele. Isso equivale a dizer que qualquer impulso mental repetidamente transmitido ao subconsciente acaba por ser aceito e influenciado por ele, que então o traduz em seu equivalente material por meio dos processos mais práticos disponíveis. Agora veja essa afirmativa. Todos os pensamentos combinados, a sentimentos e a fé começam imediatamente a transformar-se em seus equivalentes ou contrapartidas materiais. As emoções, ou a porção sentimental dos pensamentos, são fatores que emprestam vitalidade e ação a esses pensamentos. Fé, amor e sexo, quando combinados a qualquer impulso mental, provocam ação maior do que qualquer um deles isoladamente. Não são somente os impulsos mentais misturados à fé que podem atingir e influenciar o subconsciente, mas também os que foram mesclados a qualquer emoção, seja ela positiva ou negativa. A partir dessa afirmativa, você pode entender que o subconsciente dispõe da mesma agilidade para transformar em seu equivalente material tanto um impulso mental de natureza negativa ou destrutiva, quanto o impulso mental de natureza positiva ou construtiva. Deve-se a isso o estranho fenômeno que milhões de pessoas experimentam e que chamam de azar ou má sorte. Existem milhões de indivíduos que acreditam condenados à pobreza e ao fracasso por alguma estranha força sobre a qual creem não ter controle. São eles os criadores da própria infelicidade em razão dessa crença negativa que é captada pelo subconsciente e traduzida em seu equivalente material. Milhões de indivíduos criam a própria infelicidade porque têm uma crença negativa que é captada pelo subconsciente. Legal, hein? Esse é o momento apropriado para reiterar que você pode transmitir ao seu subconsciente qualquer desejo que queira traduzir em seu equivalente material ou financeiro, mantendo-se num estado de expectativa ou crença de que essa transmutação realmente ocorrerá. A fé é o elemento que determina a ação do subconsciente. Não há nada que impeça você de enganar o seu subconsciente, dando-lhe instruções por meio de autossugestão, como eu enganei o subconsciente do meu filho, da aula passada, né? Para fazer com que esse estratagema pareça mais real, sempre que você conversar com o seu subconsciente, proceda exatamente como se já possuísse o bem material que deseja. Qualquer ordem transmitida ao subconsciente em um estado de crença ou fé, a certeza de que será obedecida será por ele transformada em seu equivalente material, pelos meios mais práticos e diretos que estiverem disponíveis. Certamente você já possui material suficiente para estabelecer um ponto de partida para a experiência e a prática, por meio das quais poderá adquirir a capacidade de integrar a fé a qualquer ordem dada ao seu subconsciente. A perfeição vem com o exercício, não basta ler as instruções. Sendo verdade que se pode virar criminoso pela associação com o crime, e esse é um fato conhecido, é igualmente verdadeira a ideia de ser possível desenvolver a fé pela sugestão intencional ao subconsciente. A mente acaba por absorver a natureza das influências que a dominam. Compreenda essa verdade e saberá por que é essencial fazer das emoções positivas as forças dominantes da sua mente, eliminando as emoções negativas. A mente tomada por emoções positivas torna-se um abrigo favorável para o estado de espírito conhecido como fé. A fé pode, à vontade, transmitir ao subconsciente instruções que são aceitas e rapidamente postas em ação. Legal essa parte, né? Eu particularmente tinha um preconceito com a palavra fé, né? Eu associava a uma coisa diferente do que ele falou aqui, né? É uma crença da certeza de que vai adquirir aquilo que você deseja, né? E às vezes a gente associa isso à religião eu pelo menos fazia isso sem dar muita atenção para isso. Mas é o que ele está falando aqui. Por que ele induziu a gente a fazer uma frase que mostra o serviço que você vai prestar e o quanto você vai receber por esse serviço prestado, e a data para você conquistar isso, e é essa frase que você vai repetir de manhã e de noite,
né, e se possível mais vezes por dia, e você já vai estar induzindo isso no seu pensamento, assim, não, eu vou prestar esse serviço, não vou dizer exatamente o que eu vou fazer em detalhes, mas as ideias e o plano de ação vão começar a surgir porque vai aparecer para você os meios mais práticos, através da intuição de criar os meios mais práticos de chegar naquele ponto. E às vezes até sincronia, a gente mexe e acaba se deparando com ela, né? Coisas que a gente acha que vai dar uma volta e vem rapidinho, sabe? Justamente você de encontrar o caminho mais prático para que estiver em nível. Né? Então, quem que é o que encontra o caminho certo? Eu acho que é a inteligência infinita, né, que ele chama aqui no livro. Ô, Leandro, poderia ser... Eu lembro desse termo, crença, de uma outra forma. Quando eu leio crença, eu entendo... Claro que tem aquelas crenças, né, aquilo que você realmente acredita, que são seus valores e tal, mas tem uma palavra, digamos, intermediária que eu gosto bastante, não sei se casa aqui, que é comprometimento. No sentido de você estar comprometido com aquilo que você disse que ia fazer, ou com a sua própria meta, que a gente colocou uma meta para alcançar, né, uma meta financeira, de comprometimento, no sentido de estar tão comprometido com aquilo, talvez estar tão crente com aquilo, que não vai mudar. Você acha que isso faz sentido? Faz sentido, né? Mas você mesmo mudou para crença, né? E não fé. Uhum. É isso que eu quis dizer, né? A crença. Então, sim, você acredita no que você quer, no seu desejo, ele é tão forte que você acredita, você cria uma crença interna, uma fé de que vai conseguir aquilo de qualquer maneira. Então, é a crença de que você tem o direito, o merecimento, aquilo de buscar, o exercício de buscar quais eram o seu conhecimento, estudo sobre o que você acredita que é dinheiro para você e como é que você lida com isso na sua família, na sua infância, a ver com isso, porque às vezes existe uma programação já pré-estabelecida que você não sabe como ela foi parar lá. E aí essas frases vão mudar essa programação no subconsciente. Essa é a ideia. E aí você vai criar essa fé através dessa reprogramação emocional, né? Para nós a gente chama de reprogramação emocional, aqui ele está chamando de autossugestão. É a mesma coisa. Na verdade, pelo que eu entendo, pelo que eu estou percebendo, a gente muda a fé. Você muda a programação da fé, né? Exatamente. Porque todo esse condicionamento que você teve até hoje, você tem uma fé naquilo, né? Você acredita que aquilo vai se realizar ou deixar de realizar porque você foi condicionado a vida toda. E é bem isso que você disse, a gente se condicionando novamente através dessas repetições, nós nos reprogramamos efetivamente. E muda a fé é mudada. Aquilo que eu falei da nossa lógica no começo, não sei se todos estavam, do Juliano, né? Ele falou, queria 50 mil, é muito, é pouco? Eu não ouvi, eu estava picotando, tive que trocar a internet. Tá, é mais ou menos isso. Qual é a sua crença com relação àquilo? Você acha muito? Ele foi validar com relação à minha crença, mas na verdade quem tem que criar a fé cega de que é aquilo que ele quer e ponto é o Juliano, é a meta dele. Então não é a minha programação que vai influenciar dele, eu posso falar qualquer coisa. Mas a ideia é essa, de que a gente tem um consciente, a gente toma uma decisão, cria um desejo ardente, a gente mixa isso com emoções, e a gente vai enganar nosso subconsciente e falar assim, olha, eu já tenho isso, né? Isso aqui é meu, já é meu, é fé cega de que aquilo vai acontecer. E essa repetição de frases vai implantando esse programinha no subconsciente e aos poucos aquela programação anterior vai sendo substituída. Porque ela começa a perder força e a nova começa a ganhar força porque você repete muito, né? E a gente até lembra, né, eu já falei isso em outro áudio, né? O mestre mesmo falou, né? Desde criança a gente canta a musiquinha, né? Eu sou pobre, 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 de maré, 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 e acha que é inofensivo. E não é. Aquilo é uma historinha que está implantada. O que você acha disso, Rick? Nada a acrescentar desse ponto que vocês colocaram, mas que talvez que não só essa
brincadeira, né, essa canção, mas muito do relacionamento, dos nossos condicionamentos a gente construiu em cima de uma brincadeira, reforçando algo não negativo, não positivo. É isso. Nada mais. Sobre crença, eu lembro de uma vez que eu estava conversando com o John, lá de New York. A gente fez, Rick, aquela primeira tarefa lá da consultoria, eu fiz com ele, né, em inglês. Aí, cara, eu falei para ele dos meus planos, né, de ir pro Canadá e tal. Isso foi uma coisa muito chocante com relação à crença. Aí eu falei para ele assim, cara, por que existe aquela coisa assim, de que os estadunidenses gostam tanto dos Estados Unidos, do tipo, os caras não vão para lugar nenhum, aquela coisa, né, não sabe a capital do Brasil, acho que é Buenos Aires, aquela coisa que a gente está acostumado, né. Aí, olha o que ele me falou. Ele falou para mim assim, cara, desde criança a gente ouve falar que os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo, então a gente não tem vontade de sair daqui. Então, olha que loucura. Os caras têm uma crença de que eles são melhores desde criança, então eles não precisam nem sair. E isso vai para os negócios, vai para a inovação, vai para as soluções que os caras criam. E, cara, isso foi muito forte, porque eu nunca entendi, assim, por que os caras, às vezes, a gente até chama eles meio de sei lá, desantenado, porque os caras não sabem nada. Mas, na verdade, Sim, eles têm uma crença tão forte que até faz eles meio que desconsiderar o mundo todo. Eles, por si só, já são suficientes. já se basta. Eu achei muito interessante isso, assim. E mostra isso, né? Uma crença forte que eles têm, desde criança, que provavelmente eles não têm essa musiquinha lá. Isso é o impacto, né, da cultura, e na cultura nada mais é o que a gente agrega, né? É o grupo, daquele grupo de pessoas que tem uma cultura que influencia como pensa, né? E até a linguagem, a forma do idioma influencia como se pensa. Sim. E isso é impactante, porque eu falo sempre, né? O brasileiro, quando ele tem um salário, ele ganha dinheiro. O americano, ele make money. Uhum. Ele faz dinheiro. Ele não ganha. A gente ganha. A gente troca, né? Troca tempo. Até a forma da linguagem faz com que a gente tenha aqui. Muito louco. Vamos lá. Tá boa a minha fala aqui? Tá picotando? Vamos continuar um pouquinho. Eu vou lendo, cara. Acho que é melhor. Vai lá. A autossugestão pode induzir a fé. Então, a reprogramação emocional pode induzir a fé. No decorrer dos tempos, os religiosos sempre aconselharam a humanidade a ter fé, nisso ou naquilo, neste ou naquele dogma ou credo. Mas não lograram dizer ao povo como conseguir. Não explicaram que a fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Em linguagem acessível, vamos ver tudo o que sabemos sobre o princípio pelo qual a fé pode ser criada ou desenvolvida. Tenha fé em você, fé no infinito. Antes de começar, vamos relembrar isso. Fé é o eterno elixir, que dá vida, poder e ação ao impulso mental. A frase anterior merece ser lida 2, 3, 4 vezes em voz alta. Fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza. Fé é a base de todos os milagres e todos os mistérios que não podem ser analisados pelas leis da ciência. Fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Fé é o elemento que, combinado à prece, abre um canal direto de comunicação com a inteligência infinita. Fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento, criada pela mente finita do homem, em seu equivalente espiritual. Fé é o único instrumento pelo meio do qual as forças cósmicas da inteligência infinita podem ser atraídas e aproveitadas pelo homem. Todas essas afirmativas podem ser provadas. A prova, simples e facilmente demonstrável, está ligada ao princípio da autossugestão. Vamos, pois, concentrar nossa atenção na autossugestão, em que consiste e o que é capaz de realizar. Sabe-se que todo indivíduo acaba acreditando no que repete para si mesmo, seja verdade ou mentira. Uma mentira repetida continuamente passa a ser aceita como verdade. Cada um é o que, por causa dos seus pensamentos dominantes, cada um é o que é por causa dos seus pensamentos dominantes. Aqueles que recebem permissão de ocupar a mente. Os pensamentos que alguém deliberadamente coloca na própria mente alimenta e combina a uma ou mais emoções, constituem as forças motivadoras que dirigem e controlam cada movimento, ato ou feito seu. Preste atenção
a importância dessa verdade. Pensamentos combinados a quaisquer sentimentos ou emoções constituem uma força magnética que atrai, pelas vibrações do éter, outros pensamentos similares ou relacionados. Portanto, um pensamento magnetizado com emoção pode ser comparado à semente, que quando plantada em solo fértil, germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes, até transformar-se em milhões de incontáveis sementes da mesma espécie. O éter é uma imensa massa cósmica de eternas forças de vibração. Constitui-se tanto de vibrações destrutivas quanto de vibrações construtivas. Carrega sempre vibrações de medo, pobreza, doença, fracasso, miséria, bem como vibrações de prosperidade, saúde, sucesso e felicidade. Tão certo como carrega, por meio do rádio, o som de centenas de orquestrações musicais e centenas de vozes humanas, todas mantendo sua individualidade e suas formas de identificação. A mente humana atrai continuamente as vibrações existentes na imensidão do éter que sejam capazes de unir-se em harmonia àquelas que a dominam. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito guardado em nossa mente atrai das vibrações do éter um grande número de semelhantes, adiciona esses aparentados à própria força e cresce até tornar-se dominante, mestre motivador do indivíduo em cuja mente foi abrigado. Agora voltemos ao ponto de partida. Vamos ver como a semente original de uma ideia, plano ou propósito pode ser plantada na mente. É muito simples, pela repetição. Aí está o porquê de pedirmos que você registre por escrito seu maior propósito ou alvo principal definido, preservando-o na memória e repetindo em alto e bom som, dia após dia, até que as vibrações sonoras alcancem o seu subconsciente. Somos o que somos pelas vibrações dos pensamentos que escolhemos e registramos por meio dos estímulos do nosso dia a dia. Decida-se a afastar as influências de um ambiente infeliz e manter a vida em ordem. Examinando as suas vantagens e desvantagens mentais, você descobrirá que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Essa desvantagem pode ser superada e a timidez pode ser transformada em coragem, com a ajuda do princípio da autossugestão. Esse princípio pode ser aplicado de maneira bem simples. Basta escrever, memorizar e repetir os impulsos mentais positivos, até que se tornem parte do equipamento operacional do seu subconsciente. Repetição. Repetição era o sexto passo da nossa última tarefa lá, né? Era o sexto passo. Depois que você criar a frase, repetir ela todo dia, a primeira coisa ao despertar e a última coisa antes de dormir. E atrelado a isso eu falo, né, a frase do Tiziano na reunião, né? É aquilo que você faz, primeira coisa que você faz no seu dia antes de comer, antes de qualquer coisa, deve ser muito importante. Uhum. E eu achei interessante ele falar isso porque é justamente isso, né, de fazer essa repetição. Não precisa ficar preso a isso, né? Mas é que ele falou, escrever, memorizar e repetir, escrever, memorizar e repetir. Se você memorizar a sua frase ainda, nossa, muito mais forte, né? Você está realmente prestando atenção nela. E aquilo vai ficando uma coisa interna. Para conseguir ensinar os alunos sem modificar os ensinamentos. A gente faz isso. A gente quer que aquele ensinamento esteja ali preservado. E vai ficando, né? Quanto mais a gente vai fazendo a repetição, mais fácil aquilo vai ficar fixado em nossa memória e em nossa ação. Fixando no subconsciente, ele passa a integrar a tríade, né? Você pensa uma coisa, você age daquela maneira, você sente daquela maneira, né? Eu penso, sinto a mesma coisa e ajo em consonância com aquilo. Muitas vezes a gente pensa uma coisa, sente diferente sobre essa coisa e age completamente diferente. Isso aí é um problema de atitude, né? A gente realmente não... Nossa crença mental não é a mesma da crença emocional, que não se reflete na atitude correta, na ação correta. E isso vai fazendo com... Essa repetição vai fazendo com que isso se integre, né? Já que eu quero isso, então eu quero... Não, daí, reflita essa verdade. Legal. Vamos ver essa forma da autoconfiança. Lê aí, Ju. Eu acho que vai ser o nosso exercício repetir esses 5 passos aí nessa próxima semana. Vamos ver como é que vai ser. Então, a fórmula da autoconfiança. Primeiro
Primeiro, sei que possuo a capacidade para alcançar meu propósito definido na vida. Assim, exijo de mim uma ação persistente e contínua para atingi-lo e prometo aqui e agora começar a agir imediatamente. Segundo, compreendo que os pensamentos dominantes da minha mente, a seu tempo, se manifestarão em forma de ação física, transformando-se gradualmente em realidade material. Assim, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diariamente na tarefa de pensar na pessoa que tenciono ser, criando uma clara imagem mental do resultado. Terceiro, sei que pelo princípio da autossugestão, qualquer desejo que eu guardar com persistência em minha mente acabará por encontrar um meio prático de expressar-se, a fim de atingir o objetivo por ele apoiado. Assim, devotarei 10 minutos do meu dia para exigir de mim o desenvolvimento da autoconfiança. Quarto, escrevi claramente uma descrição do meu alvo principal, definido na vida, e nunca deixarei de tentar alcançá-lo, até desenvolver autoconfiança suficiente para isso. Quinto, percebo com clareza que nenhum bem ou posição pode perdurar a menos que seja construído sobre verdade e justiça. Assim, não participarei de transação que prejudique qualquer pessoa. Obterei êxito atraindo para mim as forças que quero usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei os outros a me servirem por meio do meu desejo de servi-los. Eliminarei hostilidade, inveja, ciúme, egoísmo e cinismo, desenvolvendo o amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa em relação aos outros jamais poderá trazer-me sucesso. Farei os outros acreditar em mim, pois acreditarei neles e em mim. Segue mais um parágrafo. Assinarei meu nome nessa fórmula como garantia de preservá-la na memória e lê-la em voz alta uma vez por dia, com fé plena de que gradualmente influenciarei meus pensamentos e minhas ações, de maneira a tornar-me uma pessoa bem-sucedida e autoconfiante. Por trás dessa forma, há uma lei da natureza ainda não explicada que sempre confundiu os cientistas. Os psicólogos a chamaram de autossugestão, e assim ficou. Pouco importa o nome dado a essa lei. O importante é que ela funcione, para a glória e o sucesso da humanidade, desde que usada construtivamente. Por outro lado, se usada destrutivamente, funciona com a mesma eficácia. Nessa afirmação pode ser encontrada uma verdade muito importante. Aqueles que sucumbem à derrota e acabam a vida na pobreza, na miséria e no sofrimento, aplicaram negativamente o princípio da autossugestão. A causa está no fato de que todo impulso mental tem a tendência de tomar a forma do seu equivalente material. Ô, João. Oi. Eu achei muito legal nessa fórmula da autoconfiança o quinto ponto, né? Eu olhei para isso e falei assim, cara, isso aqui ele está falando da lei de ação e reação, né? Pura ação e reação. Então, ele coloca uma integridade nessa autoconfiança dele como uma parte infalível, né? Se eu não fizer dessa forma, o sucesso não me vem. Então, se eu não agir fazendo transações que sejam justas, eu não atraio a justiça para mim. Ele até comenta em algum ponto, né, as pessoas que até conseguem atrair dinheiro de uma maneira não justa, mas vão pagar um preço lá na frente. Porque a lei da ação e reação a gente sabe que ela não é imediata, né? Eu vi uma frase esses dias falando que ele é um bumerangue infalível. Se atira ele, você não sabe em que momento ele vai fazer, quando ele vai voltar. De volta. Eu achei muito legal essa analogia, porque justamente a lei da ação e reação. Exato. E, então, eu achei muito legal essa história de comparar ação e reação como um bumerangue infalível, né? Se você recebe de volta aquilo que você propaga. Se propagar inveja, volta inveja. Se propagar ciúmes, volta ciúmes. Se propagar egoísmo, volta egoísmo. Então, vou eliminar essa hostilidade, inveja, ciúmes, egoísmo, cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade. Achei muito legal essa parte aqui. Eu achei incrível. Aqui eu acho um bom exercício de a gente repetir essa frase toda, escrever ela, assinar mesmo, falar assim, olha, me comprometo com a fórmula de autoconfiança. É mais uma boa, várias coisas. Eu achei super produtivo, não tiraria nada daqui. Mas aí tem que, né, escrever claramente a descrição do meu alvo principal na vida. Então tem que ter escrito ele antes, senão não é íntegro, né? Às vezes nem você vai estar íntegro com relação àquilo que está repetindo. Eu achei bem bacana.
Continua? Manda lá. O subconsciente. O subconsciente, laboratório químico no qual todo impulso mental é combinado e preparado para transformar-se em realidade física, não faz distinção entre impulsos mentais, construtivos e destrutivos. Ele funciona a partir do material com o qual é alimentado, por meio dos nossos impulsos mentais. O subconsciente transforma tão prontamente em realidade um pensamento provocado pelo medo, quanto outro gerado pela coragem ou pela fé. Os anais da medicina são ricos em ilustrações de casos de suicídio por sugestão. Uma sugestão negativa, assim como qualquer outro meio letal, pode levar à morte. Em uma cidade do meio oeste dos Estados Unidos, um bancário chamado Joseph Grant tomou emprestado uma grande soma em dinheiro do banco, sem o conhecimento dos diretores, e perdeu tudo no jogo. Certa tarde, o auditor foi verificar as contas. Grant deixou o banco, tomou um quarto no hotel local e, quando o acharam 3 dias depois, estava deitado na cama, lamentando-se e gemendo, repetindo sem parar: "Meu Deus, isso vai me matar. Não posso suportar essa desgraça." Em pouco tempo estava morto. Os médicos diagnosticaram o caso como suicídio mental. Quando usada construtivamente, a eletricidade faz girar as engrenagens da indústria, prestando bons serviços. Se mal empregada, pode extinguir a vida. Com a lei da autossugestão acontece o mesmo. Conforme o entendimento e a aplicação, pode levar à paz e à prosperidade, ou em direção ao vale da miséria, do fracasso e da morte. Você encher a mente de medo e duvidar da sua capacidade de utilizar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão tomará esse espírito de descrédito, adotando-o como padrão que o subconsciente transformará em seu equivalente material. Isso é tão certo quanto 2 e 2 são 4. Assim como o vento leva uma embarcação para o leste e outra para o oeste, a lei da autossugestão pode fazer você progredir ou regredir, conforme a disposição das velas do seu pensamento. A lei da autossugestão pela qual é possível alcançar níveis de realização surpreendentes é bem descrita nesses versos. Se pensa que está derrotado, você estará. Se pensa que não tem coragem, você não terá. Se gosta de vencer, mas pensa que não pode, é quase certo que não vencerá. Se pensa que vai perder, você está perdido, porque, pelo que se vê, o sucesso começa com a vontade. Tudo depende do estado de espírito. Se pensa ser inferior, você é. É preciso pensar alto para subir. É preciso estar seguro de si para ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre são vencidas pelo mais forte ou pelo mais rápido, mas cedo ou tarde vencerá aquele que pensa que pode. Massa. Observe as palavras em destaque e vai captar exatamente o que o poeta quis dizer. Em algum lugar dentro de você, talvez nas células do cérebro, repousa adormecida a semente da realização, que, se estimulada e ativada, é capaz de levá-lo a alturas inimagináveis. Assim como o virtuose consegue extrair os mais belos sons das cordas de um violino, você poderá fazer um gênio que dorme em seu cérebro despertar e apontar-lhe o caminho do sucesso. Até completar 40 anos, Abraham Lincoln foi um fracasso em tudo que tentou. Foi um João Ninguém. Até que uma experiência extraordinária ocorreu em sua vida, estimulando o gênio que trazia adormecido no coração e no cérebro e dando ao mundo um grande homem. Essa experiência misturou-se com emoções de tristeza e amor, chegando até ele por intermédio de Anne Rutledge, a única mulher que realmente amou. É fato notório que a emoção do amor é parente próxima do estado de espírito que chamamos fé, porque o amor quase chega a transformar impulsos mentais em seus equivalentes espirituais. Durante o trabalho de pesquisa para esse livro, com a análise das vidas e dos feitos de centenas de indivíduos que alcançaram realizações extraordinárias, ficou claro que por trás de quase todos eles havia o amor de uma mulher. A emoção do amor cria, no coração e no cérebro humanos, um campo favorável de atração magnética que causa um afluxo das mais elevadas e melhores vibrações em suspensão no espaço. Em algum lugar dentro de você repousa adormecida a semente da realização. Se desejar comprovar o poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que a empregaram. No topo da lista vem o Nazareno. O cristianismo é a maior força a influenciar a mente dos homens. A base do cristianismo é a fé. Não importa quantos possam ter deturpado ou interpretado equivocadamente o significado dessa grande força,
tampouco quantos dogmas e crenças que não refletem sua doutrina têm sido criados em seu nome. A essência dos ensinamentos das realizações de Cristo, que podem ter sido interpretadas como milagres, era nada mais, nada menos que fé. Se existe um fenômeno chamado milagre, ele é produto deste estado de espírito chamado fé. Alguns professores de religião e muitos dos que se dizem cristãos não compreendem nem praticam a fé. Vamos considerar o poder da fé exercido por um homem conhecido em todo o mundo civilizado, Mahatma Gandhi, da Índia. Nesse homem, o mundo tem um dos mais incríveis exemplos das possibilidades da fé. Gandhi foi mais poderoso do que qualquer outro homem vivo de seu tempo, e isso sem contar com qualquer das armas que habitualmente acompanham o exército do poder, tais como navios de guerra, soldados ou material bélico. Gandhi não possuía dinheiro, nem casa, nem roupas, mas tinha poder. Como isso era possível? Gandhi conquistou o poder com base em sua compreensão do princípio da fé e da sua habilidade de transplantar essa fé para a mente de 200 milhões de pessoas. Gandhi realizou pela influência da fé o que o mais forte poderio militar não conseguiu nem jamais conseguirá fazer com seus soldados e seu equipamento militar. Ele realizou o feito extraordinário de convencer 200 milhões de mentes a se unirem e agirem em harmonia como se fossem uma só. Que outra força sobre a face da terra, a não ser a fé, conseguiria tanto? Chegará o dia em que empregados e empregadores descobrirão as possibilidades da fé. Esse dia está nascendo. O mundo inteiro tem tido a oportunidade de testemunhar o que a falta da fé pode causar à economia. Certamente, a civilização produziu um número suficiente de seres humanos inteligentes para fazer uso da grande lição que a desaceleração da economia ensinou ao mundo. Nesse período, o mundo teve inúmeras provas de que o medo amplamente disseminado paralisa as engrenagens de indústrias e empresas. Dessa experiência, surgirão líderes nos meios empresarial e industrial, que se beneficiarão do exemplo de Gandhi, ou que Gandhi nos legou, aplicando aos negócios a mesma tática que ele utilizou para vender o maior número de seguidores que o mundo já viu. Esses líderes brotarão entre os trabalhadores anônimos das usinas siderúrgicas, das minas de carvão, das fábricas de automóveis, em cidades grandes e pequenas. O mundo dos negócios vai mudar, não tenha dúvida. Os métodos do passado, baseados na combinação econômica de força e medo, serão substituídos por melhores princípios de fé e cooperação. Trabalhadores receberão mais do que salários. Aqueles que sustentam a empresa participarão dos lucros. Mas primeiro, precisam ser mais dedicados e parar com conflitos e disputas. Precisam conquistar o direito à participação nos lucros. Além do mais, e isso é o mais importante de tudo, os líderes serão indivíduos capazes de compreender e aplicar os princípios de Mahatma Gandhi. Somente assim, conseguirão despertar em seus seguidores o espírito da completa cooperação, que constitui o poder em sua forma mais elevada e duradoura. Essa estupenda era tecnológica em que vivemos, e da qual estamos apenas emergindo, tomou a alma dos homens. Os líderes tratam os funcionários como peças de engrenagem. Foram forçados a isso como resultado de negociações, segundo as quais os empregados recebem sem dar, o que prejudica todos os envolvidos. A palavra de ordem no futuro será alegria e felicidade para o ser humano. E quando esse estado de espírito for atingido, os resultados serão muito melhores do que aqueles do tempo em que o empregado não conseguia combinar fé, interesses pessoais e trabalho. Devido à necessidade de fé e cooperação na administração de empresas e indústrias, será interessante e proveitoso analisarmos um evento que possibilita a perfeita compreensão do método pelo qual industriais e empresários acumularam grandes fortunas. Dar antes de tentar receber. O evento escolhido como exemplo data de 1900, quando a United States Steel Corporation foi formada. Ao ler a história, guarde esses fatos fundamentais e compreenderá como as ideias se converteram em enormes fortunas. Primeiro, a enorme United States Steel Corporation nasceu na mente de Charles M. Schwab, sob a forma de uma ideia criada em sua imaginação. Segundo, ele acrescentou fé à ideia. Terceiro, formulou um plano para transformar a ideia em realidade material e financeira. Quarto, colocou o plano em ação, com o famoso discurso no University Club. Quinto, aplicou o plano com persistência, levando adiante com base em uma decisão firme, até concretizar. Sexto, seu desejo ardente preparou o caminho para o sucesso. Se você faz parte daqueles que se perguntam como as grandes fortunas foram acumuladas, a história da criação da United States Steel Corporation
Tem muito a contar. Sendo dúvida de que as pessoas possam pensar em enriquecer, poderá ver claramente nessa história a aplicação de grande parte dos 13 princípios descritos nesse livro. Essa surpreendente descrição do poder de uma ideia foi relatada em cores vivas por John Lowell no New York World Telegraph, que gentilmente permitiu a reprodução da matéria. Só respirar aqui e vou ler. Legal essa parte, a gente várias questões aí, o poder sem necessariamente, o poder nem sempre é bélico, né? Título anterior que a menininha com $1 simplesmente usando a força, e a gente vê Mahatma Gandhi, 200 milhões de pessoas. Continua? Manda lá. Deixa eu comentar uma coisa que eu achei interessante que ele fala, o como a gente deve de agradecer antes de receber, né? Tá aí o nosso PUD. Uhum. Isso dá um efeito gigantesco, porque você agradece não necessariamente aquela realização, mas tudo que está te disponibilizando a você realizar aquele teu objetivo. É uma coisa que eu até conversei com o Juliano, acho que no final da última aula, foi isso, né? Bom, o que a gente oferece é serviço, o serviço é o que a gente dá primeiro, antes da remuneração. A gente pensa, a gente está cobrando pouco. Não sei se é isso, tenho minhas dúvidas. Eu acho que quando você não tiver a opção de tempo, talvez quando você não tiver a opção de tempo, a demanda pelo aquilo que você faz esteja tão grande, você não tenha dúvida disso. Eu não preciso, as pessoas vão simplesmente reagir a isso. Eu acho interessante que é essa questão do dar antes de receber, né? Que ele falou ali nas disputas entre patrões e empregados, essas disputas criaram um sistema que não é produtivo para ninguém. Interessante isso, né? Nós aqui na rede temos que fazer a nossa administração ativa, não é perfeita, mas ela é uma tentativa de incluir todo mundo como responsável do seu resultado. Uhum. Pô, apliquei tanta fé aí que tive que sair dali porque começou um atendimento. Não, eu já estava agendado. Excelente. Continua? Continua lá. Meus queridos, eu vou precisar sair agora, vamos usar a minha sala aqui. Tá gravando, né? Depois eu vou acompanhar o restante. Uhum. Tá bom. Valeu, abraço. Valeu, cara. Um belo discurso de $1 bilhão após o jantar. Na noite de 12 de dezembro de 1900, quando cerca de 80 pessoas da elite financeira mundial encontraram-se no salão de banquetes do University Club, na Quinta Avenida, para homenagear um jovem vindo do Oeste, poucos convidados perceberam estar diante do mais importante episódio da história da indústria dos Estados Unidos. J. Edward Simmons e Charles Stewart Smith, muito agradecidos pela hospitalidade com que foram recebidos por Charles and Schwab, na visita que haviam feito pouco tempo antes a Pittsburgh, organizaram um jantar para apresentar o homem do aço, de 38 anos, a nata da sociedade financeira do leste. Não esperavam, porém, o impacto que ele causaria na reunião. Na verdade, Schwab havia sido prevenido pelos amigos de que o grupo de abastados de Nova York não se deixaria impressionar pela oratória, e que caso não conseguissem entediar os Stillmans, Harrimans e Vanderbilts, seria melhor limitar-se a uns 15 ou 20 minutos de superficialidade só. Inclusive, John Pierpont Morgan, sentado à direita de Schwab, como pedia sua alta posição, pretendia honrar a mesa do banquete com sua presença apenas por um breve tempo. E no que se refere à imprensa e público, o evento era de tão pouca importância que não lhe foi feita qualquer referência nos meios de comunicação. Assim, os dois anfitriões e seus distintos convidados saborearam os habituais 7 ou 8 pratos. Houve pouca conversa sobre assuntos cuidadosamente escolhidos. Entre os banqueiros e corretores presentes, poucos conheciam Schwab, cuja carreira florescera nos arredores do rio Monongahela. Cada nome diferente aqui. Porém, antes que terminasse a noite,
Todos, inclusive Morgan, o mago das finanças, ficariam impressionados. E a United States Steel Corporation, um bebê de $1 bilhão seria concebido. É pena que nenhum registro do discurso de Charles Schwab no jantar tenha sido feito. Alguns pontos foram repetidos em outras ocasiões, durante um encontro semelhante, dessa vez com banqueiros de Chicago. E ainda mais tarde, quando o governo entrou com uma ação para dissolver o Trust do Aço, ele deu do banco das testemunhas sua versão dos argumentos que estimularam Morgan a uma frenética atividade financeira. É provável, no entanto, que tenha sido um discurso despretensioso, nada rebuscado, pois as sutilezas de linguagem nunca preocuparam Schwab. Cheio de sátiras combinadas com graça e inteligência. Apesar disso, sua fala teve uma força e um efeito estimulantes sobre os 5 bilhões de capital estimado representado pelos convivas. Depois de Schwab falar durante 90 minutos, enquanto os participantes da reunião se encontravam indo sobre o encanto de suas ideias, Morgan o levou para um canto discreto, onde se sentaram e, balançando as pernas do alto do assento desconfortável, conversaram por mais uma hora. A mágica da personalidade de Schwab atuava à força máxima, mas o mais significativo e marcante foi o programa bem elaborado e claramente definido apresentado por ele para a ampliação da Steel. Muitos tentaram fazer Morgan se interessar pela formação de um trust do aço, a maneira das associações de biscoitos, arames, açúcar, borracha, whisky, óleo ou goma de mascar. John W. Gates, sempre ousado, pressionou, mas Morgan não confiou nele. Os jovens Moore, Bill e Jim, corretores de ações de Chicago, responsáveis pela união de um trust de fósforos com uma empresa de biscoitos, também insistiram e falharam. Albert Gary, o sisudo advogado, desejou promover o assunto, mas não era suficientemente bom para impressionar. Até a eloquência de Schwab levar Morgan às alturas, de onde pôde visualizar os bons resultados do mais arrojado empreendimento financeiro já concebido, o projeto tinha sido considerado o sonho delirante de alguém em busca de dinheiro fácil. O magnetismo financeiro que começou na geração anterior a atrair milhares de companhias pequenas e às vezes mal administradas para grandes e competitivas associações, tornou-se atuante no mundo do aço pelos meios técnicos desse jovial pirata dos negócios, John W. Gates. Ele já havia formado a American Steel and Wire Company, resultado da fusão de uma cadeia de pequenas empresas, criara junto com Morgan a Federal Steel Company, a National Tube e a American Bridge. Eram duas outras firmas de Morgan. E a Moore Brothers havia abandonado o negócio dos fósforos e dos biscoitos para formar o grupo americano Setores de Folhas de Flanders, de aros de aço, de chapas de aço, e a National Steel Company. No entanto, essas associações eram insignificantes se comparadas ao gigantesco trust vertical da Andrew Carnegie, com 53 sócios e proprietários. As empresas podiam associar-se à vontade, mas, ainda que operassem em bloco, não representariam qualquer ameaça à organização de Carnegie, e a Morgan sabia disso. O excêntrico velho escocês Carnegie também o sabia. Das magníficas alturas do castelo Skibo, ele havia percebido primeiro com deleite e depois com ressentimento as tentativas de inclusão das pequenas empresas de Morgan em seu negócio. Quando as tentativas começaram a tornar-se ousadas demais, a disposição de Carnegie traduziu em raiva e retaliação e decidiu copiar cada uma das fábricas rivais. Até aí, não havia demonstrado interesse em arames, aros ou lâminas. Ao contrário, ficava satisfeito em vender para essas companhias o aço bruto e deixar que trabalhassem o material da forma que desejassem. Então, com Schwab e seu hábil tenente, planejou encostar os inimigos na parede. Assim, no discurso de Charles W. Schwab, Morgan viu a resposta para o seu problema de associação. Um trust sem Carnegie. O maior deles todos. Não seria um trust de forma alguma. Seria, como disse um escritor, um pudim de ameixas sem as ameixas. O discurso de Schwab na noite de 12 de dezembro de 1900, embora não fosse uma clara afirmativa, sugeria sem dúvida que a enorme empresa de Carnegie poderia unir-se à de Morgan. Ele falou sobre o futuro do aço do mundo, a reorganização para a eficiência, a especialização, a dissolução das fábricas mal-sucedidas, com a concentração de esforços naquelas em crescimento, comércio de minério, a economia nos departamentos administrativo e operacional e a conquista de mercados estrangeiros. Mais do que isso, disse aos especuladores presentes onde estavam os erros de sua habitual roubalheira.
Seu propósito, ele concluiu, era criar monopólios, aumentar preços e obter gordos dividendos como prêmio. À sua maneira entusiástica, Schwab condenou o sistema. A falta de visão de tal política, disse aos ouvintes, ficava patente pelo aprisionamento do mercado em uma era em que tudo apontava para a expansão. Argumentou que o barateamento do custo do aço criaria um mercado em permanente expansão, com a descoberta de novos usos e a conquista de uma boa fatia do mercado mundial. Na verdade, embora não o soubesse, Schwab foi um apóstolo da moderna produção em massa. Assim, o jantar do University Club chegou ao fim. Morgan foi para casa pensar nas otimistas previsões de Schwab. Este voltou a Pittsburgh para dirigir o negócio de aço para Andrew Carnegie, enquanto Gary e os demais retornaram ansiosos ao mercado de ações à espera do próximo movimento. Não foi preciso esperar muito. Morgan levou cerca de uma semana para digerir o grande número de razões que Schwab colocara diante dele. Quando teve certeza de que não resultaria dali uma indigestão financeira, chamou Schwab e o achou um tanto retraído. Schwab disse que o Sr. Carnegie poderia não gostar se descobrisse que o presidente de sua companhia flertava com o imperador de Wall Street, a rua na qual o chefe prometera jamais pisar. Então foi sugerido por John W. Gates, o intermediário, que se Schwab, por acaso, estivesse no Bellevue Hotel, na Filadélfia, então J.P. Morgan poderia também estar lá por coincidência. No entanto, quando Schwab chegou, Morgan estava inconvenientemente adoentado em casa, em Nova York. Assim, impressionado pelo convite do superior, Schwab foi a Nova York e apresentou-se ao financista. Alguns historiadores econômicos acreditam que, do início ao fim da história, a cena foi dirigida por Andrew Carnegie. O jantar para Schwab, o famoso discurso, o encontro noturno do domingo entre Schwab e o rei do dinheiro seriam eventos arranjados pelo astucioso escocês. A verdade é exatamente o oposto. Quando Schwab foi chamado para fechar o acordo, ele não sabia se o chefinho, como Andrew era chamado, estaria disposto a ouvir uma oferta de compra, especialmente se tratando de um grupo que, segundo ele, não tinha um só santinho entre os seus integrantes. Mas Schwab foi para o encontro levando 6 folhas escritas de próprio punho, cheias de números preciosos que representavam o valor concreto e a potencial capacidade de ganho de cada uma das siderúrgicas que ele considerava estrelas essenciais no novo firmamento do metal. 4 homens estudaram os números a noite toda. O chefe, claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu aristocrático sócio, Robert Bacon, um cavalheiro e conhecedor do assunto. O terceiro era John W. Gates, a quem Morgan não levava a sério, considerando um jogador. O quarto era Schwab, que na época sabia mais sobre o processo de fazer e vender aço do que qualquer um. Durante a reunião, os números do homem de Pittsburgh não foram questionados em momento algum. Se ele dizia que uma companhia valia tanto, então valia tanto e não mais. Insistiu também que só fossem incluídas nas operações as empresas indicadas por ele. Havia concebido uma corporação na qual não haveria duplicação, nem mesmo para satisfazer a ambição dos amigos que queriam descarregar suas companhias nos amplos ombros de Morgan. Assim, deixou de fora deliberadamente diversas grandes firmas sobre as quais os Walruses e Carpenters de Wall Street tinham pousado olhos cobiçosos. O dia amanhecia. Morgan se levantou e endireitou as costas. Só uma pergunta não fora respondida. Você acha que pode persuadir Andrew Carnegie a vender? Perguntou. Posso tentar, respondeu Schwab. Se você conseguir que ele venda, eu me encarrego da questão, disse Morgan. Até aí tudo bem. Mas será que Carnegie venderia? Quanto pediria? Schwab pensava em algo em torno de 320 milhões de dólares. De que maneira ele receberia esse pagamento? Em ações ordinárias ou preferenciais? Em títulos? Em dinheiro? Ninguém pode levantar $1/3 de bilhões de dólares em dinheiro. Em janeiro, houve uma partida nos semi-congelados campos de golfe de St. Andrews, em Winchester, que Andrew Carnegie disputou embrulhado em suéteres para suportar o frio, enquanto Charlie Schwab falava sem parar, como de hábito, para manter o espírito alerta. Todavia, nenhuma palavra sobre negócios foi mencionada até que a dupla sentou-se no calor aconchegante do chalé de Carnegie. Então, usando a mesma persuasão com que havia hipnotizado 80 milionários do University Club,
Schwab derramou as tentadoras promessas de aposentadoria no conforto dos milhões não declarados, para satisfazer os caprichos sociais do outro. Carnegie capitulou, escreveu um número numa folha de papel, entregou a Schwab e disse: certo, é por essa quantia que venderemos. A quantia era aproximadamente 400 milhões de dólares. E ele chegou a tal cifra, tomando como preço básico os 320 milhões, mencionados por Schwab, mais 80 milhões que representavam o valor do aumento de capital dos 2 anos anteriores. Mais tarde, no convés do transatlântico, o escocês disse a Morgan em tom lamentoso: eu deveria ter pedido mais 100 milhões de dólares. Se tivesse pedido, teria conseguido, disse Morgan em tom animador. Houve um certo alvoroço, é claro. Um correspondente britânico telegrafou, informando que a comunidade internacional do aço estava assustada com a gigantesca associação. O reitor Hadley, de Yale, declarou que a menos que os trusts fossem regulados, o país poderia esperar um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Porém, o hábil manipulador de ações, Keane, colocou as mãos à obra e empurrou as novas ações para o público com tanta disposição que todo o excesso, estimado em cerca de 60 milhões de dólares, foi absorvido num piscar de olhos. Dessa forma, Carnegie teve seus milhões, o grupo de Morgan ficou com 62 milhões de dólares pelo incômodo, e todos os rapazes, de Gates a Gary, receberam sua cota de milhões. Schwab... Só o valor era 600 milhões de dólares, tá? Não 60 milhões. 62 só foi o incômodo. Incômodozinho. Só um lucro que o pessoal levou. Exato. Schwab, aos 38 anos, teve sua recompensa, tornou-se presidente da nova corporação e permaneceu no controle até 1930. Nossa, 30 anos. A dramática história de Big Business que você acabou de ler foi incluída nesse livro porque é uma perfeita demonstração do método pelo qual o desejo pode ser transformado em seu equivalente material. Imagino que alguns leitores questionarão a declaração de que um mero e intangível desejo possa converter-se em seu equivalente material. Não se pode converter nada em alguma coisa. A resposta está na história da United States Steel. A riqueza começa em forma de um pensamento. Continua? Fizinho? Pode continuar, senão não se estende muito. Está acabando já. Essa organização gigantesca foi criada na mente de um homem. O plano pelo qual a organização recebeu as usinas siderúrgicas que lhe deram estabilidade financeira foi criada na mente desse mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação, sua persistência foram os verdadeiros ingredientes que formaram a United States Steel. As siderúrgicas e o equipamento mecânico adquiridos pela corporação, depois que ela teve sua existência legalizada, foram secundários, mas uma análise cuidadosa mostrará o fato de que o valor estimado das propriedades adquiridas pela corporação aumentou mais ou menos em 600 milhões de dólares, simplesmente pela transação que as consolidou sob uma só administração. Em outras palavras, a ideia de Charles M. Schwab foi mais a fé com que ela foi transportada para as mentes de J.P. Morgan e dos outros, foi vendida com um lucro de aproximadamente 600 milhões de dólares. Não é propriamente uma soma insignificante para uma ideia. Então 200 mil dólares pode não ser muito, né? É. Uma ideia pode valer mais que isso. Exato. O que aconteceu com alguns daqueles que pegaram sua parte no lucro de milhões de dólares resultantes dessa transação é assunto que não nos preocupa no momento. O principal aspecto da extraordinária realização é que ela serve como prova inquestionável da importância da filosofia descrita nesse livro, porque essa filosofia foi a base de toda a transação. Além disso, a viabilidade da filosofia ficou clara com a prosperidade da United States Steel Corporation, que se tornou uma das mais ricas e poderosas corporações dos Estados Unidos, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço e abrindo novos mercados, provando assim que o lucro de 600 milhões de dólares obtido com a ideia de Schwab foi merecido. A riqueza começa em forma de pensamento. O volume da riqueza é limitado pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em ação. A fé remove as limitações. Lembre-se disso quando for negociar com a vida o preço daquilo que você quer. Lembre-se também de que o criador da United States Steel Corporation era praticamente desconhecido na época. Até dar à luz sua famosa ideia, ele era apenas um homem de confiança de Andrew Carnegie. Depois disso, galgou rapidamente uma posição de poder, fama e riqueza.
Não existem limitações para a mente, exceto as que nós mesmos reconhecemos. Pobreza e riqueza são produtos do pensamento. Lembra que a gente falou, né? A pessoa tinha conhecimento, né? Ela viu todo o cenário de aço dos Estados Unidos e visualizou um rearranjo somente com as mais produtivas. Opa, aconteceu aqui. Somente com as mais produtivas, e aí conseguiu criar isso desde que o Morgan, né? O Morgan é um dos principais banqueiros americanos aí conhecidos, JP Morgan. E Andrew Carnegie foi o cara que ensinou Napoleon Hill, né? Foi ele que começou a colocar essa filosofia na mente do Napoleon Hill, que estudou essas pessoas incríveis que fizeram tudo isso pelos Estados Unidos. Então, são esses grandes nomes que ele colocou como exemplo. E às vezes a gente ainda não é lucrativo, eu lembro disso, mas dá um carro para Marte, né? Então, ele tem um meio dele. E aí vamos ver o futuro que tem a dizer para a gente. E eu gostei desse capítulo, principalmente a forma da autoconfiança, né? De exercício para a gente ler uma vez por dia essa fórmula da autoconfiança. Falhou aqui um pouquinho, né? Falhou o finalzinho, fala de novo. Ainda tá falhando. Ainda tá falhando. Respira e começa de novo. Tá, o que eu quis dizer eu gostei das frases de autoconfiança, né, naquela afirmação de autoconfiança. E mais ou menos aquilo que foi a fé. Ixi, falhou, Brado. Não tô te ouvindo. Vou... Escreve. Bem cortado, hein, Fê? Bem cortado, Lê. Tá bem cortado, né? A frase final é simples. Se você crê, você acredita ou não acredita, você está certo. É verdade. Então, bora pôr em prática os passos aqui, 5 passos. Vamos ler essa frase ipsis literis aí nessa semana e ver se ela faz algum efeito na nossa autoconfiança, persistência, foco no objetivo. E a gente vê de vez em quando o mestrão falando, né, de gerar autoconfiança. Tem autoconfiança, acredita em você. Tá aí uma fórmula que a gente pode utilizar com ética, com fazer a força justa, e aí você vai atrair os resultados. E, bom, para colocar, também tinha uma visão diferente da palavra fé. Eu não sei se no capítulo Desejo, como eu comentei, eu não terminei de assistir, consequentemente de ler, se ele foi a fundo como ele foi agora no da fé. Eu considerei bem Samkhya, né? A linha de raciocínio do subconsciente, sinapses e relação com o universo é bem Samkhya o jeito que ele coloca, né? Sim. Muito massa. Curti muito. Tem alguma eu tarefa? Digo, toda essa filosofia é naturalista. Apesar dele falar por Deus, né, é naturalista. São leis naturais. Sim. Você começa a encontrá-las ali, escondidinhas, ali nas entrelinhas. Como a lei da ação e reação, que ele fala bastante ali em alguns momentos. Sim. Bem coerente. E alguma o tarefa? Exercício, eu acho que picotou, é repetir aquela frase de autoconfiança. Os 5º passo, só ler todo aquele texto. Vou postar lá no grupo depois. Boa. Ju, quer acrescentar algo aí que você recebeu desse capítulo? Não, eu acho que é isso aí. Se for essa história bem longa, né, das indústrias de aço e tal. Estou te ouvindo, Rick.
Travou. Travou, Ricão. Que cortou para mim também. Travou. Não, eu mudei do Wi-Fi para o 3G, viu? Eita. Fala aí. Desculpa. Bem longa a história, né? E você resumiria como a sacada? Qual foi a sacada dele? Acho que a sacada dele foi primeiro conhecimento, né? Ele sabia o serviço que ele queria prestar, ele queria fazer de uma maneira ética e não criar um monopólio que aprisionasse tudo. Então ele pegou aquilo que era eficiente para colocar realmente numa corporação que ia expandir e fazer o aço no futuro ficar mais barato e não mais caro através de um monopólio. Essa é a grande sacada. Ótimo. A sacada aqui desse capítulo não deixa de ser aquilo que ele fala no começo, fé e cooperação. Então a gente vai criar sinergia, a gente vai trabalhar para prestar um serviço melhor, mais eficiente, ganho de escala, e isso vai beneficiar não somente a indústria do aço, mas tudo que isso possibilitou. E a gente sabe que essa história é de 1937, eles estavam falando de uma história de 1900, e a gente sabe o que essa indústria se transformou nos últimos 118 anos, vamos dizer assim. Legal. O mundo mudou muito. Sim. Mas ele comentou ali, né? Foi ele que, um dos precursores da industrialização em larga escala, né? Então, interessante também. E ali, então, foi o começo da era industrial, né? Porque daí veio a construção de rodovias e tudo, não foi? De ferrovias e tal, não foi? Dali começaram a surgir carros, muitas coisas aconteceram de lá para cá. Não tenho tanto conhecimento para dizer, mas... Acho que ferrovia foi antes, hein, Ju? Não. Foi antes. Não, quis dizer... Eu falei errado. Quis dizer... toda essa parte até de estrutura que os caras foram fazendo e... como o Leandro falou ali, os carros, toda a parte industrial. Daí sim, né? Eu acredito que sim. Mas foi no intuito de criar um material mais barato que possibilitasse a criação de muitas outras coisas que essa matéria-prima foi fornecida, né? Sim. E não permitir que os atuais um novo mercado também. Ok. Acho que essa foi a sacada dele. O Rick já tá ficando pelado. A gente tem que... Não, né? Honestidade. Honestidade foi aí a dele. E esses dias eu estava vendo uma frase que dizia assim: da honestidade é o seguinte, se a honestidade não tivesse sido inventada, esta provavelmente seria a melhor ideia para gerar riqueza, se ela fosse para ser criada hoje. O melhor meio para você adquirir riqueza é através da honestidade. Legal. Você ia dizer, Rick? Honestidade e o espírito de cooperação, né? Beleza. Valeu, moçada. Beleza. Galera, valeu por hoje. Valeu, gente. Bom trabalho. Depois coloco lá para quem quiser assistir, tá? Tá bom. Um abraço. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, galera. Falou.